Irmãos, a Constituição da nossa igreja nos orienta que quando vai haver eleição de presbíteros, diáconos ou pastores, nós precisamos instruir a igreja sobre isso, e é o que nós pretendemos fazer agora de manhã. Como os irmãos sabem, foi aberto um edital para a eleição de um presbítero. Então eu queria, durante alguns minutos, dar algumas orientações, mostrar os textos bíblicos aos irmãos, a nossa Constituição, como é que isso se procede na igreja, né? Nós já vimos isso algumas vezes em outras eleições, mas além da gente esquecer, tem gente nova que vai chegando, né? O primeiro texto que eu queria mostrar aos irmãos é Paulo escrevendo a Tito, quando ele fala sobre a responsabilidade de Tito de eleger presbíteros na igreja. Então eles têm que existir mesmo. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão e nem insubordinados. Então os irmãos percebem que há necessidade de que haja presbíteros. E ele dá orientações de como devem ser esses presbíteros, né? Ele aqui já começa a dar instruções das características que se espera de um presbítero. Alguém irrepreensível, uma pessoa irrepreensível é alguém que não anda errando com facilidade, né? Irrepreensível, que seja esposo de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão e nem insubordinados. Não dá tempo, irmãos, a gente lidar com cada uma dessas coisas, a não ser que nós tomássemos também toda a escola bíblica para fazer isso, né? Mas algumas coisas que nós podemos lembrar, por exemplo, quando ele fala sobre ter filhos crentes que não são acusados de devassidão. Porque algumas pessoas já me perguntaram, pastor, então só pode ser presbítero uma pessoa cujos filhos sejam crentes? Os irmãos sabem que nós não temos controle sobre a vida dos nossos filhos. Se dependesse de nós, todos eles seriam crentes, né? Todos eles estariam servindo ao Senhor aqui. Mas nós sabemos que isso é algo que só Deus faz. Foi Deus quem converteu você e a mim. A gente não se converteu, né? A gente não está aqui porque um dia deu vontade, não, agora eu vou servir a Jesus. Foi o Senhor quem mudou o nosso coração. E no tempo dele, ele vai mudar também o coração dos nossos filhos. Agora, uma coisa é certa, irmãos. Os filhos menores, que estão sob a guarda dos pais, são responsabilidade dos pais. Os irmãos, inclusive, sabem, a gente sempre está lembrando, que aqueles que são batizados na infância, que são membros não comungantes, né, eles já são membros da igreja, são chamados de não comungantes porque eles não participam da ceia do Senhor. Os membros não comungantes são responsabilidade dos pais. Por exemplo, uma criança que realmente cometa muitos e muitos e muitos erros constantemente, se o pai não disciplina, se o pai não orienta, irmãos, o pai é disciplinado. Sabiam disso? É o pai quem é disciplinado. A criança não é. Ela não é um membro comungante ainda. Não é responsabilidade dela. Entende? Não é responsabilidade da criança, por exemplo, dizer assim, olha, eu vou para o São João, eu vou para o... do dia 31, da bruxa, eu vou para não sei o que, eu vou para qualquer canto desse. Não é responsabilidade dela dizer ir e vai. E aí a gente dizer assim, não, mas meu filho queria tanto, a responsabilidade é sua como pai, é minha como pai. É isso que o texto está deixando muito claro. A gente não pode ter filhos, não podemos ter presbíteros que não eduquem os seus filhos no temor do Senhor, que não sejam responsáveis por eles. Irmãos, é uma covardia muito grande. É uma covardia terrível a gente colocar a culpa dos nossos filhos por coisas erradas que eles estão fazendo sem que a gente faça nada. Isso é terrível. Não, mas é porque minha filha queria muito, ela chorou muito, ela disse que eu sou um pai terrível, ela disse que todos os amiguinhos dela vai, ela disse que aqui não é uma casa, aqui é um cativeiro, que eu fui sequestrado, essas coisas todas que crianças, que adolescentes dizem. Apesar de tudo isso, a responsabilidade é nossa como pai. Não é deles, entendeu? Não dá para deixar acontecer alguma coisa, seja lá o que for, e a gente simplesmente dizer assim, mas ele queria tanto ir, quem é que vai segurar, né? Quem é que vai obrigar? Você que é pai, quem é que vai? A polícia?
Entende? Quem tem somos eu e você, somos nós os pais, somos nós os responsáveis. Vai haver um momento que eles vão responder por si mesmos. Eu e você, como pais, vamos continuar a orientar, mas eles são responsáveis diante de Deus, diante da sociedade, diante da igreja. Aí é outra coisa. Nós poderemos orientar, mas enquanto estão sob nossa responsabilidade, nós não podemos fugir disso e não podemos, não deveríamos eleger presbíteros, irmãos, que não entendam essa responsabilidade. Como eu disse a vocês, não dá para ir passo a passo, um por um, né? A gente vai tentar passar o mais breve que a gente puder. Isso é Lucas narrando, né, o que aconteceu em Atos, capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, sim, é obrigação nossa, como igreja, eleger pessoas, constituir pessoas que vão se tornar presbíteros, lideranças da igreja, né? Pedro escreve um pouco mais sobre isso. Aos presbíteros, capítulo 5, primeira carta de Pedro 5, de 1 a 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Irmãos, é responsabilidade dos presbíteros pastorearem a igreja. Todos os presbíteros têm a obrigação de pastorear, de cuidar da igreja. Receberam isso do Senhor. E o texto deixa claro, irmãos, que nós precisamos fazer isso de forma espontânea, não por ganância. O que é ganância? Alguém pode pensar assim, mas os presbíteros são assalariados? Não são. Mas quem diz que a ganância se refere apenas a dinheiro? Irmãos, quantos conselhos vocês conhecem, vocês que estão em igrejas há mais tempo, que estão em igrejas presbiterianas há muito tempo, quantos conselhos vocês conhecem cujo relacionamento é terrível entre os membros do conselho? Isso acontece muito, irmãos, muita disputa de poder pelas coisas mais variadas que vocês puderem imaginar. Às vezes porque um quer dessa forma, o outro quer daquela forma e o outro quer daquela. E muitas vezes, irmãos, a única discussão é para saber quem ganha. Talvez as três formas atendessem muito bem, com uma pequena variação entre uma e outra. Mas a disputa é quem foi que levou a opinião final? Qual foi a opinião que prevaleceu? E o apóstolo deixa claro, não pode ser esse tipo de pessoa, irmãos. Não dá para ser esse tipo de pessoa no conselho de uma igreja. É uma pessoa que entende que vencer a disputa é muito mais importante do que aquilo que está sendo tratado. Não serve. Não serve, irmãos, porque só vai trazer confusão para a igreja. Só vai afetar a igreja, nada mais. Inúmeras vezes nós nos calamos. Nós entendemos que o Senhor está guiando o processo. O conselho da nossa igreja é formado por 5 pessoas. Irmãos, tenha certeza que nós, os 5, não concordamos em tudo o tempo todo. Não faz sentido. Nós somos 5 pessoas diferentes. Mas pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor tem nos concedido a misericórdia, o favor dEle, de entendermos que precisamos ceder em diversos momentos. Precisamos ceder, entender que o Espírito de Deus está em todos nós, que o Senhor habita em cada um de nós. E é óbvio, se não for algo pecaminoso, não tem porquê, por exemplo, digamos dos 5 do conselho, 4 concordarem em fazer algo que é manifestamente pecaminoso, e o 5º dizer assim, não, eu vou concordar porque vocês 4 querem. Não, isso não faz sentido. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de questões, irmãos, das quais não valem a confusão.
Sabe, não vale a briga, não vale o desentendimento, não vale arranhar o relacionamento por causa disso. E inúmeras e inúmeras vezes é assim. Talvez se a gente tivesse um coração menos encrenqueiro, até na nossa casa ficaria melhor, né? É porque quantas e quantas vezes em casa, irmãos, quantas vezes em casa a questão é só vaidade do coração, é só orgulho, é só saber quem levou a melhor, quem foi que prevaleceu, quem foi que deu a última palavra. E algumas dessas pessoas acabam trazendo isso para a igreja, e a igreja precisa estar atenta para que essas pessoas não estejam no conselho, até que sejam tratadas. Isso não quer dizer, irmãos, que elas nunca vão poder estar, até porque o Senhor vai santificando a mim e a você. Quantas coisas que hoje nós já não fazemos e fazíamos há 6 meses atrás, há 6 anos atrás. Entende? Deus vai santificando, Deus vai mudando. Talvez uma pessoa assim, que gosta de contenda, de confusão, de ter a última palavra, é óbvio que ela não pode participar do conselho nesse momento, mas talvez possa em outro. Em um momento em que isso já tiver sido superado, já tiver entendido que o que precisa prevalecer realmente é aquilo que é bíblico e a paz na igreja. Então, sim, não quer dizer que ele não vai poder participar nunca, né? Uma outra coisa, irmãos, que é muito importante para o presbítero, é que ele seja alguém apto a ensinar. E algumas pessoas pensam assim, então, o presbítero para ser apto para ensinar, quer dizer que ele tem que pregar no púlpito, num culto. Não, a ideia do texto não é essa. É que ele esteja apto para ensinar. O ensino, é óbvio, que é feito do púlpito também, mas não é só. Não é feito só do púlpito. O presbítero precisa estar preparado, irmãos, para aconselhar. Precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento da Escritura. Porque aconselhar, irmãos, não é dar conselhos da sua experiência. Não é só dizer assim, olha, meu filho fazia isso, eu fiz isso e deu certo. Minha esposa agia assim, eu fiz isso e deu certo. Meu marido tinha costume de fazer isso, eu fiz isso e deu certo. A ideia não é essa apenas, irmãos. A ideia é tratar o porquê estamos fazendo isso. Porque precisamos ajudar nossos filhos a não pegarem o brinquedo do outro. Que muitas e muitas vezes, né, a gente lembra a ele apenas que é errado. Né? Quantas a gente diz assim, rapaz, é errado, é feio. Mas os irmãos sabem que é muito pior do que isso. É pecado, né? É uma ofensa a Deus, não é só errado. É que na nossa cabeça é assim, não é errado. O que é que as outras mães vão pensar, os outros pais vão pensar? Isso é uma coisa errada. Mas, irmãos, e o que é que Deus vai pensar? Não só do seu filho, como de você, se não fizer nada. Entende? Não é só algo feio, é algo pecaminoso. Então é preciso que o presbítero seja alguém que tenha condições de dar esse tipo de instrução, de levar a pessoa a ter um relacionamento melhor com o Senhor. A nossa Constituição, o artigo 50, né, diz assim, o presbítero regente é representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertence, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. De vez em quando alguém pensa em procurar um presbítero e diz assim, olha, eu queria que, houvesse determinada mudança. Eu queria que o culto fosse tal hora, deixasse essa hora e passasse para aquela. Eu queria que acontecesse isso ou aquilo na igreja. E algumas vezes a pessoa termina essa frase dizendo assim, eu quero que você, como meu representante, leve isso para a reunião do conselho. Irmãos, a ideia é que o presbítero é representante da igreja, da comunidade, não de uma pessoa. Entende que não é de uma pessoa, ele é representante da comunidade. É preciso que ele ouça a comunidade, é preciso que o bem seja o da comunidade e não o de uma pessoa. Por exemplo, não que haja alguém assim, né? Mas alguém aqui assim. Mas digamos que, por exemplo, você quisesse que o culto aos domingos fosse às 6 horas da manhã e a gente só cantasse o inário, nada mais. Começando às 6 horas, a gente cantasse apenas o inário e pudesse ir até umas 10h30, 10h40. Entende que isso não representa a comunidade? Não que haja algum problema que o culto seja às 6 horas da manhã. Isso não tem nenhum problema. Mas isso representa a comunidade? Isso representa aquilo que é comum na cultura da nossa cidade?
Não, entendem que a ideia não é representar uma pessoa, mas é representar o bem da igreja? Compete ao presbítero, diz o artigo 51, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Acho que não precisa nem explicar muito, né, irmãos? Dá para entender bem facilmente, né? O artigo 55 da Constituição. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Essas coisas, irmãos, são exigidas de qualquer cristão. Qualquer cristão deve ser uma pessoa assídua, pontual no cumprimento do seu dever, irrepreensível na moral, são na fé, prudente no agir, discreto ao falar e um exemplo de santidade na vida. Todos nós precisamos, isso é ser crente, né? Isso é servir a Deus, isso é ter o Espírito Santo, isso é ser crente. O que a Constituição quer dizer para a gente é que talvez possa haver pessoas na igreja que ainda não são assim, que ainda não superaram esses determinados aspectos do que está aqui escrito. Essas pessoas não podem ser presbíteros. Não dá para indicar para presbítero, irmãos, uma pessoa que não tem compromisso com a igreja. E quando eu digo compromisso com a igreja, estou falando com as atividades da igreja, né? Não é com a igreja como instituição, não. Mas é compromisso com as atividades da igreja. Como os irmãos sabem, 90%, irmãos, da nossa instrução é feita na igreja. 90% da nossa instrução é feita na igreja. Um presbítero, um diácono, que não tenha efetividade nos trabalhos da igreja, é uma pessoa sem instrução, irmãos. Ele não tem condições nem de alimentar a si mesmo, quanto mais outra pessoa. Ele não tem condições. Talvez você diga assim, não, mas é porque ele é uma pessoa muito ocupada, ele tem um trabalho muito desgastante, além disso ele ainda faz faculdade. Perfeito, isso é ótimo. Só não dá para ele ser presbítero. Não dá, talvez por causa do trabalho desgastante dele. Não, mas ele quer muito ser presbítero. Então ele vai ter que perceber o que é que ele quer. Ou o trabalho dele, ou o presbiterato. As duas coisas não dá. Ou o trabalho, ou a faculdade. Entende? Não tem problema que a pessoa não esteja em condições de fazer. O problema era querer fazer sem condições. Esse é o problema. O problema é a pessoa querer participar do grupo de música ou qualquer área da igreja, mas a pessoa é extremamente ocupada. Ela não tem tempo para... Mas eu queria tanto. E a gente precisa chegar com todo carinho, com todo jeitinho e dizer, eu sei, e é uma bênção que você tenha desejo de fazer. Só não dá para você fazer agora. Não direito, não bem feito, não como deve ser feito. Talvez em um outro momento, em um outro aspecto, em outro momento da sua vida, agora não dá. É você mesma que está dizendo, é você mesmo que está dizendo. De todas as suas ocupações, de todos os seus trabalhos, a família do marido, a família da mulher, a faculdade, o trabalho, e tudo isso. Entende? Então tem alguns momentos que não dá. Apesar de todas essas coisas, irmãos, serem justas, não dá para eleger um presbítero que não possa atender a igreja. Não dá. Talvez em outro momento ele possa. Nesse momento, talvez não, né? Para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após sua recepção. Então, não pode ser indicado ao presbiterato alguém que não tem 6 meses após a sua recepção. Para exercer um cargo eletivo, né? Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo casos excepcionais, a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outra igreja presbiteriana. Então, a pessoa tem que ter pelo menos 1 ano que foi recebida na igreja, a não ser que o conselho tenha deliberado sobre isso. Isso precisa constar em ata. A não ser que o conselho tenha deliberado que esta pessoa que não está há 1 ano na igreja, mas ele foi presbítero em outra igreja, ele foi diácono em outra igreja presbiteriana,
e autorizar essa pessoa a participar da eleição. O exercício do presbiterato do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. 3 meses antes de terminar o mandato, o Conselho fará proceder nova eleição, que é o que nós vamos fazer. Então, nós temos uma vaga, o mandato que é ocupado nesse momento pelo presbítero Wellington está vencendo e nós vamos proceder nova eleição. Só para terminar, irmãos, os irmãos sabem que em várias igrejas, e eu não estou dizendo que é errado não, viu? Em várias e várias igrejas, o próprio conselho indica o candidato que está vencendo o mandato como candidato indicado pelo próprio conselho. E não há problema nenhum em fazer isso. Só não é o nosso caso. A gente não indica nem pastores, nem presbíteros, nem diáconos, eles são indicados pela igreja. Volto a dizer, não há nada de errado nisso. É apenas a prática da nossa igreja. Não teria problema nenhum se o conselho indicasse o presbítero Wellington, o pastor Edward, ou qualquer um diácono para eleição como candidato. Não tem nenhum problema. A gente só não faz. Então, por exemplo, digamos que ninguém indique o presbítero Wellington. Ele não vai participar da eleição. Ele vai participar junto com todo mundo que alguém indicar. Digamos que na minha eleição ninguém indique o pastor Edward. Alguém diga assim, não, é que eu pensei que fulano ia indicar. Eu pensei que fulano... E ninguém indique. Ele não participa da eleição. Ele não é um candidato só porque é pastor da igreja. Ei, vamos orar. Agradecer a Deus e seguir para nossas classes. Senhor, obrigado pela tua igreja. Obrigado pela bondade do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem tratado o nosso coração. Obrigado por cada pessoa que o Senhor tem trazido até aqui. Que o Senhor possa continuar a nos santificar, nos ensinar a viver para a glória do teu santo nome. Nos ajudar, Pai, a lutar de verdade contra os nossos pecados, contra aquilo que não agrada ao Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos desperta e nos dá força, Pai, para que nós possamos, na tua graça somente, lutar contra aquilo que não te agrada. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que vão falar nesta manhã, que o Senhor possa abençoar aqueles que estarão ouvindo, que nós possamos todos ser instruídos pelo Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.